Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes de começar, eu quero só pedir perdão pra vocês pela voz, que eu tô com um pouquinho gripada ainda, terminando de me recuperar de uma gripe. Mas não podia deixar de trazer esse videozinho aqui pra vocês hoje. Então, como eu estou com um projeto que eu já até comentei em alguns vídeos atrás, quem acompanha o canal já deve ter visto, eu estou com um projeto de um PDF que eu vou lançar em breve para venda. Inclusive, assim que ele for lançado, eu vou trazer aqui no canal para mostrar tudo certinho para vocês. Mas só mostrar uma pecinha que eu já tinha mostrado num dos vídeos anteriores, que é uma das peças do PDF. E como eu preciso fotografar essas peças para colocar no PDF, que é o último passo que tá faltando aí para finalizar praticamente esse projeto, eu quero fazer algumas fotos e eu queria fazer um acessório, né? Eu queria utilizar algo ali no cenário para deixar ele mais bonitinho. E eu tenho essa mantinha aqui que eu já usei muito em várias fotos de cenários que eu já fiz vários amigurumis. E eu amo essa mantinha, eu acho ela muito fofa. Eu já fiz há muito tempo atrás e inclusive eu nem lembro, gente, a trama de pontos que eu usei aqui direito. Mas eu fiz uma mantinha, né? Um pedacinho só de mantinha, ó, ficou quadradinha assim. E aqui nas pontinhas eu coloquei esses pompons feitos de lã. E esse fio, caso alguém queira saber, é o fio, se eu não me engano, urbano da Círculo. E ele já vinha assim, todo colorido. E aí ele deixou esse efeito bem legal na peça. Ele é um fio como se fosse lã mesmo, tá, gente? A textura dele. E aí ele ficou uma mantinha um pouquinho mais firme. Ela não fica tão maleável assim, devido também à agulha que eu utilizei pra fazer ela. Mas, como ela é muito coloridinha e eu queria uma mantinha em tom mais neutro, eu resolvi trazer aqui pra vocês essa opção de mantinha. E aí, vocês podem utilizar da maneira que vocês preferirem. Eu vou ensinar vocês a fazerem. Dá pra vocês fazerem esse mesmo modelo aqui, né, quadradinho, com os pomponzinhos na ponta. Dá pra fazer naninha de bebê, aí você faz ela do tamanho que você quer. Põe os pomponzinhos na ponta também, ou põe umas bolinhas de amigurumi na ponta, fica muito bonitinho. Dá pra fazer mantinha pra cenário de foto, que é o que eu vou fazer aqui hoje com vocês. Mas dá pra vocês fazerem infinitas possibilidades aí. Inclusive fazer uma manta grande também pra bebê, pra criança. Fica muito legal. Então, vamos começar o vídeo, eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou fazer essa mantinha aqui. E pra fazer essa mantinha de hoje, eu vou utilizar o fio amigurumi, no tom off-white. E, gente, eu quero que ela fique com uma trama um pouco mais maleável, um pouco mais flexível, vamos dizer assim. Eu não quero que fique tão rígida. Então, eu vou utilizar agulhas maiores do que eu tô acostumada, bem maiores. Normalmente, para amigurumi, eu utilizo 2,2, mas para essa mantinha, eu tô pensando em usar ou a 3,5 ou a 4,5. Então, vocês podem utilizar alguma agulha aí bem maior do que vocês estão acostumados para fazer esse tipo de trabalho. Eu vou começar a fazer com essa daqui, que é a 4,5, e a gente vai começar aqui fazendo um cordão de correntinhas. Então, vou pegar aqui meu fio, vou segurar aqui na minha mão, vou dar uma voltinha aqui, uma laçadinha, entro com essa agulha aqui dentro e puxo a linha. E agora aqui, gente, a gente vai fazer um total de correntinhas que seja de um número par. Então, eu vou fazendo algumas correntinhas aqui e já volto para falar para vocês quantas que eu fiz e o tamanho que ficou. Eu comecei fazendo aqui, gente, um total de 36 correntinhas, porque essa mantinha que eu vou fazer, eu não quero que ela seja tão grande, eu quero que ela fique mais ou menos do tamanho dessa daqui mesmo, ó. E aí, eu tô ensinando aqui a vocês, mas vocês podem fazer do tamanho, vocês conseguem fazer do tamanho que vocês quiserem. Essa mantinha, é só você aumentar o número de correntinhas. Lembrando que essa quantidade de correntinhas que você fizer, vai ser o tamanho equivalente da lateral ali, da sua mantinha. Então, aqui eu fiz 36 correntinhas e eu fiquei, ó, com 19 centímetros também, gente. Ficou exatamente o mesmo tamanho da outra, por coincidência aqui. E aí, se você quiser fazer maior, você aumenta a quantidade de correntinhas. Lembrando só que pra gente começar o trabalho, você precisa começar fazendo um número de correntinhas par, tá? Então, eu comecei fazendo aqui 36 correntinhas, porque senão depois o trabalho não dá certo. Então, eu já fiz aqui a minha primeira carreira e agora a gente vai começar de fato a nossa mantinha, né? A subir a nossa mantinha. Então, eu vou pular a última correntinha de todas que eu fiz aqui
e vou entrar na próxima aqui, na alcinha, e venho fazendo aqui um ponto baixo. Logo em seguida, depois que eu fiz esse ponto baixo, eu faço uma correntinha. E agora, eu vou pular a próxima correntinha aqui da minha base. Então, não vou trabalhar em cima dela, vou trabalhar na próxima. Então, pulo essa daqui e entro na próxima, e aqui eu faço ponto baixo. E a minha sequência vai ser basicamente assim, fazer um ponto baixo e uma correntinha, e a gente vai pulando uma correntinha da base. Então, agora, acabei de fazer um ponto baixo, o próximo é uma correntinha. E aí, eu não vou entrar, então, nessa correntinha aqui, vou entrar na próxima, e aqui na próxima, eu vou fazer o ponto baixo. Então, aqui fiz meu ponto baixo. Depois do ponto baixo, eu faço já direto a correntinha. E aí, eu pulo uma correntinha da base e entro na próxima para fazer meu ponto baixo. E assim, eu vou fazendo até o final dessa carreira, ó. A trama vai ficar mais ou menos assim. Então, como eu tô usando uma agulha bem mais grossa, ela vai ficar assim, bem abertona. Se você utilizar uma agulha menor, ela vai ficar mais fechadinha e um pouco menos maleável. E aí, vai da estrutura que você quer, do acabamento que você quer, de como que você quer o resultado final aí da sua mantinha. Então, vou fazer a última vez aqui com vocês, ó. Acabei de fazer o ponto baixo, então, faço a correntinha, pulo uma correntinha da base e entro aqui na próxima, fazendo um ponto baixo. E aqui eu vou repetindo isso até o final dessa carreira aqui. Aí, quando eu chegar no final da carreira, eu mostro pra vocês como é que a gente vai continuar aí fazendo as próximas carreiras. Ó, cheguei praticamente no fim da carreira, então, a primeira carreira fica mais ou menos assim, só pra mostrar pra vocês por que a gente precisa fazer um número par de correntinhas, ó. Porque aqui, eu vou finalizar exatamente na última correntinha. Então, eu fiz o meu último ponto baixo aqui, vou fazer a correntinha, e agora, ó, eu pulo essa daqui da base e finalizo com um ponto baixo nessa daqui. Então, por isso que é importante a gente fazer um número par de correntinhas ali na hora de começar o trabalho para finalizar certinho aqui com o último ponto baixo no final. Agora, a gente vai para a segunda carreira. Então, para a segunda carreira, nós vamos fazer aqui o seguinte. A gente vai fazer uma correntinha e nós vamos agora virar o trabalho, porque a gente vai trabalhar em crochê de vai e volta. Crochê reto, né? Crochê plano. Então, eu vou virar aqui o trabalho, né, do avesso mesmo. Então, aquela correntinha que eu fiz ali é só pra gente virar o trabalho, pra dar altura. Então, agora aqui no próximo ponto, ó, que é o primeiro ponto de todos que eu tenho aqui, que é o último ponto que eu fiz da carreira anterior, eu vou fazer um ponto baixo. Então, a gente sempre vai iniciar a carreira fazendo um ponto baixo. E aí, antes da gente voltar para aquela nossa sequência, você precisa analisar aqui qual que é o próximo ponto que tem aqui, se é um ponto baixo ou se é uma correntinha. Como eu sei que aqui tinha um ponto baixo, essa daqui eu sei que é uma correntinha. Então, em cima das correntinhas, nós vamos sempre fazer pontos baixos. Então, eu vou entrar e vou fazer novamente aqui um ponto baixo. E agora, a partir de agora, eu posso continuar fazendo a minha sequência igual eu fiz na carreira anterior. Então, agora eu faço uma correntinha, porque esse próximo ponto aqui, eu sei que ele é um ponto baixo. Então, em cima dos pontos baixos, nós vamos fazer a correntinha. E dentro da correntinha, nós vamos fazer o ponto baixo. Então, aqui é um ponto baixo, aqui é uma correntinha. Então, eu vou pular esse ponto baixo aqui e vou entrar aqui no próximo, que é o ponto da correntinha, e vou fazer um ponto baixo, ó. E vou intercalando. Agora, eu faço a correntinha novamente, aí eu pulo esse daqui e entro no próximo, que é o ponto da correntinha. E faço um ponto baixo. Faço uma correntinha, pulo esse ponto aqui, entro no ponto da correntinha e faço aqui um ponto baixo. Fazendo a mesma sequência, faço a correntinha, pulo esse ponto aqui de base e entro no ponto da correntinha. Vou fazer uma correntinha, novamente, pulo o ponto de base e entro aqui no próximo ponto, que é o espacinho da correntinha. E aqui eu vou seguir fazendo agora essa carreira. Olha como já tá ficando a nossa trama com a segunda carreira. Vou repetir esse processo até o final. Vou mostrar de novo na próxima carreira como faz pra vocês não se perderem e entender bem certinho como é que funciona. Cheguei aqui no finzinho da carreira, ó, já fiz o ponto baixo e a correntinha,
E aí, a gente finaliza aqui, ó, bem nesse último ponto que tem aqui, fazendo um ponto baixo. Então, a gente sempre começa e finaliza com um ponto baixo as carreiras. E ó, como que já ficou a trama aqui com 2 carreiras feitas. Agora, eu vou mostrar pra vocês novamente como é que a gente vai ir pra próxima carreira. Então, eu faço a correntinha só pra virar o trabalho, viro o trabalho aqui do avesso, e essa correntinha que eu fiz foi só pra dar altura, então, eu não conto ela, e eu entro exatamente nesse último ponto que eu acabei de fazer na carreira anterior, que foi o ponto baixo, e faço novamente um ponto baixo, porque a gente vai sempre começar a carreira fazendo ponto baixo. Agora, que a gente precisa ver aqui, que ponto que é esse? Se é um ponto baixo, se é uma correntinha, ó. Ele é uma correntinha, vocês estão vendo? Que não tem corpo, ele é só uma correntinha. Então, dentro das correntinhas, eu faço o ponto baixo. Então, eu entro aqui na correntinha e faço o ponto baixo. E a partir de agora, eu vou começar a fazer minha sequência normal. Fiz o ponto baixo, faço a correntinha, pulo esse ponto e entro no próximo, que é o espaço da correntinha, e faço ponto baixo. E vou se repetindo essa sequência, ó, faço uma correntinha, aqui é o ponto baixo, aqui é o espaço da correntinha. Então, eu entro no espaço da correntinha e faço um ponto baixo. Faço uma correntinha. Aqui eu tenho o ponto baixo, eu pulo ele, entro aqui no próximo, que é o espaço da correntinha, e faço um ponto baixo. Correntinha, pulo o ponto baixo e entro no próximo, que é o espaço da correntinha. E assim, a gente vai repetindo até o final dessa carreirinha aqui, gente. E é muito fácil, não tem segredo. Depois que você pega o jeito, você faz rapidinho, rapidinho você termina essa mantinha, vocês vão ver. Então, eu vou subindo aqui várias carreirinhas até ficar do tamanho que eu quero. E aí, depois eu volto pra mostrar pra vocês como é que a gente vai finalizar essa mantinha aqui. Tô aqui com a minha mantinha finalizada pro tamanho que eu queria. Eu deixei ela assim pequenininha, gente, porque como eu mostrei pra vocês, eu vou fazer foto desses personagens que são pequenininhos. Então, pra mim, esse tamanho tá bom. Mas lembrando que eu ensinei pra vocês, né, que vocês podem fazer a mantinha do tamanho que vocês quiserem. Pode fazer do tamanho de uma naninha, depois você pode fazer ela assim, né, dobradinha, colocar um bichinho aqui na ponta, um amigurumi na ponta, ou até mesmo por um amigurumi segurando ela aqui, né, de ladinho assim. Inclusive, gente, você pode fazer essas mantinhas assim pra pôr em cima de bandejas, em decoração na nossa casa. Fica muito legal e muito bonito. Lembrando pra vocês que eu utilizei aqui o fio amigurumi e eu fiz com agulha 4,5. Então, com as 36 correntinhas que eu comecei o trabalho, eu fiquei com um tamanho aqui de 19 centímetros. Depois que a gente começa a trabalhar, ele dá uma encolhida, né, ó. Então, ficou com mais ou menos aqui 17 centímetros. E agora, eu fiz aqui mais ou menos que eu contei, gente, umas 30 e poucas carreiras aqui subindo. Então, de lado aqui, ela ficou com a altura, ó, de mais ou menos 14 centímetros. Só pra vocês terem uma noção de ideia aí. Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês, ó, é como que ficou a trama fazendo com essa agulha. Então, ela fica bem maleável, ó. Ela fica bem assim, soltinha, flexível, porque eu fiz com uma agulha bem mais larga do que eu usei pra fazer esse trabalho aqui, por exemplo, tá? Inclusive, também são fios diferentes, mas só pra vocês terem aí uma noção. Agora, gente, eu vou fazer um acabamento aqui, em volta da mantinha, fazendo pontos baixos, ponto sobre ponto aqui ao redor de toda a mantinha. E pra fazer isso, eu vou utilizar uma agulha um pouquinho mais fina. Eu vou utilizar uma agulha número 3, mas eu preciso lembrar de deixar o ponto bem soltinho, pra gente não engruvinhar aqui a mantinha. Então, eu vou começar aqui fazendo da seguinte forma, ó, no último ponto que eu terminei aqui, a gente até alonga assim um pouquinho mais para deixar o ponto mais frouxo. Eu vou fazer mais 2 pontos baixos aqui. E agora, eu vou começar a dar a volta aqui no trabalho. Então, eu vou entrando aqui nessas alcinhas da lateral, que a gente foi trabalhando ali as correntinhas, né? E virando o trabalho. E vou fazendo aqui ponto baixo, ó. Vou fazendo em cada pontinho aqui da lateral, eu vou fazendo um ponto baixo. Eu vou fazendo ele bem frouxinho assim,
pra não engruvinhar o trabalho. Eu quis pegar uma agulha mais fina pra fazer esse trabalho agora de acabamento, porque eu acho que fica mais fácil pra gente poder entrar, assim, dentro dessas alcinhas aqui pra fazer esse trabalho. Se você quiser deixar o acabamento sem fazer esse acabamento, né? Deixar ela assim, do jeito que ela ficou, você pode deixar também, eu acho que fica bonitinho. Inclusive, essa aqui eu não fiz o acabamento, ó. Mas só tô mostrando pra vocês essa opção. Então, eu vou dar toda a volta aqui em pontos baixos. Quando eu chegar nas quinas aqui, você pode fazer 3 pontos baixos, 4 pontos baixos juntos, só pra gente fazer essa viradinha. Então, em cada quininha você pode fazer isso. E eu vou dar toda a volta e já volto pra mostrar pra vocês como é que tá ficando. Gente, voltei e terminei aqui o contorno da mantinha. Já acrescentei até alguns detalhes enquanto meu celular tava terminando de carregar pra eu poder voltar a gravar esse vídeo. E aqui, gente, ó, eu coloquei essas florzinhas na ponta, que são pra lembrar aqui a inspiração que eu peguei, que foi essa mantinha aqui que eu coloquei os pomponzinhos na ponta. Se você quiser pôr pomponzinho também, vai ficar muito fofo, mas eu confesso que eu tava com um pouco de preguiça de fazer os pomponzinhos. Então, só vou mostrar pra vocês melhor, ó, eu passei uma carreira de ponto baixo por toda a volta da mantinha. Coloquei esses detalhes que eu já vou mostrar pra vocês. E aqui, eu só vou mostrar como é que eu faço a finalização do último ponto que eu terminei aqui da mantinha. Então, eu deixo uma pontinha de fio aqui, sobrando, né? Pego minha agulha de tapeceiro e eu finalizo fazendo um ponto baixo falso. Então, eu vou pular o próximo ponto que eu tenho aqui e entrar no próximo. E aí, eu entro com a minha agulha aqui de fora pra dentro. Puxo a linha, não precisa puxar muito forte, né? Pro ponto não ficar apertadinho ali. Trago pra frente aqui de novo essa linha e agora eu finalizo entrando aqui só na alcinha de trás. Vou pegar 2 alcinhas aqui pra o ponto ficar mais firminho já. E vou levar lá pra trás a linha. Formo aqui a segunda alcinha do ponto baixo falso. E aí, pra finalizar, eu gosto de dar aqui um nozinho, então eu entro na alcinha mais próxima que eu tenho aqui, deixo formar essa argolinha, né? Entro com a agulha aqui e puxo, formando aqui um nozinho. Aí, vocês precisam puxar com calma pra não deformar o trabalho que a gente acabou aqui de fazer. E agora, a gente volta por entre essas carreirinhas aqui, assim, de ponto, por entre essas alcinhas, né, perdão, que se formaram aqui, e a gente vai escondendo esse fio. Feito isso, eu já posso cortar aqui a linha e tá finalizado aqui o meu acabamento. E agora, só pra finalizar o vídeo, eu vou fazer com vocês a florzinha e mostrar como que eu pendurei ela aqui nas pontinhas. Bom, gente, então, pra fazer a florzinha, eu vou utilizar a mesma cor que eu utilizei aqui na mantinha, e vou usar um tonzinho de amarelo, mas vocês podem ficar à vontade aí pra utilizar a cor que vocês preferirem. Eu vou começar fazendo aqui um anel mágico, é uma flor bem rapidinha de fazer. Então, a gente pega a linha, cruza aqui por cima do dedo. Eu vou usar pra fazer a agulha número 3, que foi a mesma que eu usei pra dar o contorno em volta aqui da mantinha. Puxo o fio dando uma voltinha e prendo. E agora, eu vou subir aqui 2 correntinhas, uma e 2. E vou trabalhar aqui agora 5 pontos bolha pra formar as pétalazinhas da florzinha. Então, vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Dou uma laçada aqui na agulha, entro dentro do anel mágico, puxo a linha e estico um pouquinho. Vou repetir esse processo mais 2 vezes, que eu preciso fazer ele 3 vezes no total. Então, dou a laçada na agulha, entro aqui no anel mágico, puxo a linha e dou uma alongada. E vou fazer a terceira vez. Laçada, entro no anel mágico, puxo a linha e alongo um pouquinho. E agora, eu finalizo esse ponto pegando aqui, puxando a linha e passando por todas as alcinhas, ó. Aí, eu fecho o ponto e agora, a gente faz mais 2 correntinhas e termina aqui com um ponto baixíssimo dentro do anel mágico, pra formar aqui a primeira pétala. Agora, a gente vai repetir esse processo aqui mais 4 vezes, porque eu falei pra vocês que a gente precisa de 5 pétalas, né? Então, eu vou fazer mais uma vez aqui com vocês, ó. Subo 2 correntinhas, dou uma laçada na agulha, entro aqui dentro do anel mágico, puxo a linha e alongo um pouquinho. De novo, laçada, entro com a linha, puxo um pouquinho, 2 vezes.
Terceira vez, laçada, entro, puxo a linha e alongo um pouquinho. Finalizo passando por todas as alcinhas e faço mais 2 correntinhas, prendendo aqui com ponto baixíssimo no anel mágico para formar a minha próxima pétala. E eu vou fazer esse processo aqui até eu formar 5 dessas aqui, para ser as 5 pétalazinhas aqui da minha flor. Prontinho, terminei aqui as 5 pétalas, 1, 2, 3, 4, 5. E a gente finaliza só fechando aqui o anel mágico. A gente pode puxar o fio, apertar bem pra fechar ali bem fechadinho. E agora, eu corto aqui a linha, pode deixar só um pedacinho pra depois a gente costurar ela ali na mantinha. Aí, eu tiro esse fio, vou mostrar pra vocês agora como é que eu faço os acabamentos e depois o miolinho da flor. Então, primeiro, eu vou pegar esse fio que eu acabei de cortar, vou passar aqui dentro da minha agulha de tapeceiro e vou voltar com esse fio, ó, ele tá terminando aqui. Eu vou entrar com ele aqui no miolinho do anel mágico, sair lá pra trás da florzinha. Lembrando que essa aqui é a frente da florzinha, onde eu consigo ver aqui a cabeça dos pontos. Agora, eu vou pegar esse fio do anel mágico e vou esconder ele. Então, eu ponho ele na minha agulha, ó. Ele tá terminando aqui, vou mostrar de pertinho pra vocês. Então, agora eu vou escondendo ele daqui pra frente, ó, por baixo dessas alcinhas. Aí, você vai entrando debaixo de várias alcinhas aqui da florzinha e vai puxando o fio e vai escondendo. Vou fazer isso por algumas alcinhas aqui pra ficar bem escondidinho. E aí, agora, eu posso cortar esse fio. Esse fio aqui, eu vou deixar, porque depois a gente vai costurar, usar ele pra costurar aqui na mantinha. Então, agora, eu vou pegar um pedacinho de fio amarelo, pode ser um pedaço bem pequenininho, e eu vou bordar aqui junto com vocês o miolinho da flor, que, na verdade, eu vou fazer um nozinho francês. Então, eu entro aqui com a linha na minha agulha, vou entrar aqui na parte de baixo da florzinha, bem no miolo do anel mágico, e sair aqui no meio, deixando uma pontinha de fio, ó. Agora, eu vou fazer o seguinte movimento, eu vou esticar um pouquinho aqui essa linha e vou dar 5 voltinhas na minha agulha, ó. 1, 2, 3, 4 e 5. Fiz 5 voltinhas aqui na minha agulha. Eu seguro com esse dedo aqui meu essas voltinhas, ó. E vou voltar com a minha agulha aqui no miolinho de novo, ó, bem no meio do anel mágico. Aí, eu seguro aqui com o dedão e vou puxar a agulha minha aqui pra trás. E a gente vai puxando com calma. Esse fio que eu tô puxando aqui, né, que eu acabei de passar, e vai puxando com calma também esse fiozinho aqui, que a gente deixou lá do começo, ó. Aí, a gente vai puxando os 2 fiozinhos. E aí, ele vai formando aqui, ó, o nozinho, que é o nozinho francês. Não vou puxar muito, porque eu quero que fique um miolinho maiorzinho assim mesmo, ó. Quanto mais você puxar, mais apertado fica o nozinho, daí ele fica menorzinho um pouco. Aqui atrás, pra ficar uma sensação de miolinho de flor também, eu vou dar 3 nozinhos, ó. Então, eu faço 3 nozinhos assim, bem apertados, um em cima do outro. Pronto. E agora, eu coloco essas pontas aqui na minha agulha novamente. E vou esconder essas linhas. Se você quiser cortar, você pode cortar também. Aí, você corta bem rentezinho ali e o nozinho vai ficar arrematado. Aí, aqui eu faço o mesmo processo, ó. Eu entro debaixo de algumas alcinhas aqui, vou levando esses fios pra lá, só pra esconder e depois eu poder cortar. Pronto, já escondi ali o fio. Deixo tudo escondidinho, bonitinho. E agora, eu vou mostrar pra vocês como é que eu costuro na mantinha. Pra costurar a florzinha, eu vou usar esse fio aqui que sobrou, já passei ele na minha agulha, e eu vou escolher o pontinho aqui bem do meio dessa curvinha aqui da minha mantinha. Então, eu vou costurar bem nesse pontinho aqui, ó. Então, eu vou entrar com a minha agulha nesse pontinho. E agora, é muito simples, gente. Você vai pegar uma alcinha, um pontinho aqui da florzinha, vai puxar.
E vai repetir o processo, ó, vai voltar ali no pontinho que a gente escolheu pra costurar, passar na florzinha, né, pegar umas alcinhas ali. E é isso, você pode fazer isso umas 2, 3 vezes, só pra ficar bem firminho. E pra finalizar, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui uma alcinha mais próxima aqui da mantinha, vou deixar formar essa argolinha e aqui eu entro com a minha agulha pra dar um nozinho e arrematar aqui a minha costurinha. E agora, eu vou fazer o mesmo processo que eu mostrei pra vocês do acabamento, ó. Eu vou passar aqui uma alcinha pra baixo e vou começar a esconder por debaixo dessas alcinhas aqui na parte de trás da mantinha. Isso é uma coisa importante também de lembrar vocês, que essa aqui é a parte da frente da mantinha, onde a gente vê a cabeça dos pontos. E aí, a gente vem escondendo aqui essa linha. Depois, a pontinha que sobra, a gente simplesmente pode cortar. E pronto, tô aqui com a mantinha finalizada. Olha que gracinha que ela ficou. Bem delicadinha pra você decorar aí seus cenários de foto, pra você utilizar essa trama também, e essa ideia, inclusive, das florzinhas, pra fazer uma naninha. Já mostrei pra vocês, né, que vocês podem fazer a opção de colocar um amigurumi aqui abraçando a naninha assim, ou até mesmo dobrar ela e colocar um amigurumi aqui na pontinha. Claro que daí você precisa fazer um tamanho um pouquinho maior, mas ela fica uma trama bem maleável, bem gostosa. Inclusive, se você quiser que ela fique mais macia ainda, você pode utilizar um fio misto, né, como o fio balão amigo, por exemplo, ou até mesmo outras linhas aí que são um pouquinho mais macias do que essa amigurumi, que é 100% algodão. E aí, você utiliza também uma agulha mais grandona, assim como essa que eu usei pra trama ficar bem soltinha. Eu espero que vocês tenham gostado de fazer essa mantinha. Deixa o like se você gostou do vídeo. Se você reproduzir a mantinha aí na sua casa, também me marca lá no Instagram, @ateliêdavic, para que eu possa ver. Se inscreva no canal também para não perder os próximos vídeos. Eu pretendo gravar um vídeo mostrando para vocês como é que eu tiro as fotos. Inclusive, vou utilizar a mantinha para tirar as fotos dos personagens lá que eu mostrei pra vocês. Então, se der tudo certo, eu vou gravar esse vídeo e em breve ele sai aqui também pro canal. Então, eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!